Bom dia, alunos. Vamos fazer o retap da A4, ok? Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Acerca das informações contidas no texto e nos conhecimentos relacionados ao tema, marque a alternativa correta. A aquisição evolutiva que permitiu a independência da água para a reprodução das plantas está indicada pelo número. A característica que está relacionada à independência que os vegetais adquiriram a partir das gimnospermas para se tornar independentes para a reprodução foi o tubo polínico. Então a resposta é número 3. Vocês até poderiam se confundir e pensar na alternativa número 4, isso é, na polinização pelo vento. Porém, a polinização pelo vento é uma consequência da formação do tubo polínico. O tubo polínico, sim, permitiu o encontro dos gametas sem a necessidade que o gameta masculino nadasse até o gameta feminino. Então, a resposta é a letra C. Leia a reportagem a seguir. Abelhas entram para a lista de espécie em extinção. São Paulo. Já faz tempo que as abelhas estão lentamente sumindo. O mundo está preocupado com o que pode acontecer se as pequenas polinizadoras forem varridas da terra. Tanto que até apareceram algumas soluções pouco ortodoxas, como uma abelha robô. E pelo jeito é melhor recorrermos, porque esses insetos acabam de ser colocados na lista de espécies em extinção pelo US Fish and Wildlife Service, o IBAMA dos Estados Unidos. Sem abelhas não vai faltar só mel. É que elas funcionam como se fossem órgãos sexuais de plantas. Uma parte considerável do reino vegetal conta com abelhas para espalhar seu pólen. Bem, a extinção das abelhas pode representar para a preservação da vida vegetal brasileira um grande problema. Isso ocorre pois as abelhas... Bem, a resposta é a letra B. As abelhas são importantíssimos agentes polinizadores, isso é, elementos que levam o grão de pólen de uma flor até o estigma da outra, possibilitando assim a fecundação cruzada e, com isso, aumentando a variabilidade genética. Vocês poderiam pensar na alternativa D, porém as abelhas não impedem a autopolinização, elas só aumentam a chance da fecundação cruzada e também, lógico, com isso, contribuem para o aumento da variabilidade genética. Portanto, resposta letra B. Um experimento, as plantas de soja 1 e 2 foram cultivadas em condições ambientais diferentes, apenas em relação à luminosidade e à disponibilidade de água. A figura mostra um estômago da planta 1 e um estômago da planta 2. A comparação entre os estômatos das plantas 1 e 2 permite afirmar que... Bem, vamos analisar todas as alternativas. Não é a letra E, pois os estômatos estão em diferentes graus de abertura. Certamente as plantas estavam em diferentes ambientes. Não é a letra D, pois quando em ambiente escuro e com escassez de água, realmente os estômatos se fecham, porém isso diminui o fluxo de seiva bruta, já que diminuiria a evaporação de água pelas folhas. Não é a letra C, porque mesmo com os estômatos fechados, ocorre uma certa taxa de transpiração através da cutícula das folhas, denominada transpiração cuticular. Não é a letra B, porque em ambientes iluminados e com disponibilidade de água, os estômatos se abrem e no número 2 eles estão fechados. Então a resposta é a letra A, isto é, quando em ambiente iluminado e com disponibilidade de água, os estômatos se abrem. A figura abaixo representa a condução de seiva nas angiospermas. Sobre os musgos, é correto afirmar que pertence ao grupo das... É correto afirmar que
A resposta é a letra D. Os vasos xilemáticos, isso é, o xilema, a seiva é ascendente. Os vasos xilemáticos levam a seiva bruta das raízes até as folhas do vegetal. Então, a resposta é a letra D. A figura abaixo ilustra o transporte da água por todo o corpo de uma planta. Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, esse transporte continuaria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte da água das raízes até as folhas é a transpiração, que é o fenômeno explicado pela teoria de Dickson, ou teoria de tensão-coesão, que é a que melhor explica o deslocamento da seiva bruta através do xilema. Segundo essa teoria, a seiva bruta é puxada desde as raízes até as folhas, devido fundamentalmente à transpiração das folhas. Portanto, a resposta é a letra E. Há mais de 300 anos, o cientista italiano Marcello Malpighi realizou um experimento no qual ele retirou um anel de casca do tronco de uma árvore. Com o passar do tempo, a casca entumeceu, dilatou, na região acima do corte. O entumecimento observado foi causado pelo acúmulo de... Vamos analisar cada alternativa. Quando se tira um anel de casca do tronco de uma árvore, impede-se o transporte de seiva elaborada pelo floema que está ali. Por isso, acontece o entumecimento, isto é, a dilatação da região acima do corte. Por isso, a resposta correta é a letra A. A figura abaixo representa a espécie Mimosa pudica. Essa planta, conhecida popularmente como dormideira, reage ao toque com o movimento de fechamento das folhas, conforme indicado pela seta. Este exemplo de reação nas plantas é conhecido como... Então, vamos analisar cada alternativa. O tigmotropismo, o geotropismo, o fototropismo e o quimiotropismo são exemplos de tropismo, isso é, quando os movimentos acontecem em resposta a um estímulo externo e cuja direção depende da orientação do fator estimulante. No tigmotropismo é o toque, no geotropismo é a força da gravidade, no fototropismo é a luz e no quimiotropismo é o estímulo é uma substância química. Já no nastismo, que é o que acontece com a dormideira, independe de onde venha o estímulo, o movimento sempre será igual. Então, a resposta correta é a letra B. O professor levou para a aula de biologia 6 mamões verdes, riscou com uma faca 3 dos mamões e em seguida os embrulhou em jornal, lote A. Os outros 3 não foram riscados e nem envolvidos em jornal, lote B. Os mamões do lote A amadureceram mais rapidamente do que os do lote B. Essa diferença no tempo de amadurecimento se deve a... O hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos é o gás etileno. Quando enrolamos um fruto no jornal, por exemplo, este gás fica concentrado no embrulho e assim estimula o amadurecimento mais rápido do vegetal. O riscar que se faz nos frutos aumenta a eliminação do gás. Então, a resposta correta é a letra A. Fotoperiodismo é a influência exercida pelo período de luz incidente sobre certos fenômenos fisiológicos, como a floração. Plantas de dia longo e plantas de dia curto foram submetidos a 3 diferentes regimes de luz, como representado no esquema. Pode-se dizer que as plantas de dia longo floresceram? A resposta é a letra A. As plantas de dia longo ou de noites curtas florescem quando o período de exposição à luz é maior do que o período crítico, ou quando esse período de escuro é interrompido por um breve período de iluminação, isto é, nos casos A e C. Já as plantas de dia curto ou noites longas florescem quando o período de escuro ao qual são expostas é maior do que o período crítico. Portanto, a resposta é a letra A.
No segundo Congresso Brasileiro sobre Mamona foi apresentado um trabalho com o seguinte título: Produção de mudas de mamoneira a partir da estimulação de estacas pelo ácido indolacético AIA e pelo ácido indobutírico A e B. AIA e AIB são hormônios vegetais do grupo das auxinas. Analise o gráfico e responda qual é a relação entre a concentração de AIA no ponto B e a taxa de crescimento do caule. No ponto B, a alta concentração de AIA estimula o crescimento do caule. E letra B, explique a relação existente entre o fotoperiodismo das plantas e a atividade das auxinas. Fototropismo. A auxina migra para o lado não iluminado da planta, que cresce em direção à luz. A auxina foge da luz, vamos dizer assim, e se acumula no lado que está sombra. Portanto, o lado que está na sombra cresce mais e a planta cresce em direção à luz. Por hoje é só e até a próxima.